Muito bom dia. Esta é a entrevista do Açoriano Oriental e da Rádio Açores TSF com Cátia Benedetti, é candidata da CDU pelos Açores nas eleições para o Parlamento Europeu do próximo dia 9 de junho. Cátia Benedetti tem 61 anos, nasceu em Itália, mas vive nos Açores desde 1987. É tradutora de profissão e dirigente da CDU nos Açores. Ocupa o 14º lugar na lista nacional da CDU para as eleições europeias. Cátia Benedetti, qual é o tema principal da CDU para estas eleições europeias? Para já, muito bom dia a si e a todos os ouvintes e também a quem nos vê, já que agora é possível também esta modalidade de contato. Qual é o tema principal? Como sabe, a nossa posição relativamente à própria União Europeia é uma posição extremamente crítica. Nós não fomos a favor da entrada de Portugal na União Europeia porque reconhecemos neste projeto um projeto de unificação que não responde, a nosso ver, às necessidades dos cidadãos da Europa, e para já é importante não confundir a Europa com a União Europeia, porque existe esta tendência que não é inocente. A Europa é algo de muito mais vasto, muito mais fundamentado, muito mais importante do que a União Europeia, que não é senão uma organização conjuntural, por muito que seja uma conjuntura que dura muito tempo. Portanto, para voltar à sua pergunta, o nosso tema fundamental é, como sempre, expor aquilo que é o projeto verdadeiro da União Europeia, mas não nos limitamos naturalmente a um papel de denúncia. É verdade, é bem verdade que não nos reconhecemos neste projeto e que achamos que este projeto tem um objetivo que é, no fundo, de uma concentração capitalista, uma concentração de meios de produção nas mãos de poucos. Poderemos falar disso mais à frente. E, entretanto, enquanto isto existe e resiste, é muito importante que dentro das próprias instâncias criadas neste projeto haja uma voz contrária. Uma voz contrária a vários aspectos que se vão cada vez mais esclarecendo. Teremos a possibilidade de falar disso mais à frente. Mas certamente não a abstenção, não o baixar os braços, porque mesmo neste panorama de jogo viciado é sempre possível e é necessário defender os interesses reais das pessoas. Os Açores perderam nestes últimos 5 anos por não terem representação no Parlamento Europeu? Absolutamente não. Para já não é verdade que não tiveram representação, não é? Isto, mais uma vez, é um entendimento que não corresponde à realidade. Portugal inteiro perdeu representação e os Açores com ele. Agora, não é certamente pelo fato de os deputados serem viverem numa determinada região, esta região é mais representada. Nós vimos perfeitamente que nos anos anteriores, em que havia deputados que erradamente se dizem eleitos pelos Açores, ninguém é eleito por um lugar ou por outro nestas eleições. A lista é nacional, a lista é única e, portanto, o voto de Viana do Castelo conta exatamente como o voto dos Açores, para dar um exemplo. Os deputados que daí são eleitos têm e devem ter a função de representar o país no seu conjunto. Agora, um país é formado por realidades muito específicas. E os Açores são claramente uma destas. Os Açores, a Madeira, mas no fundo todos os locais têm as suas especificidades. E aí entra a componente do trabalho coletivo. Evidentemente, se existe uma organização como a nossa, por exemplo, que transmite continuamente aos deputados que se encontram em Bruxelas
quais as necessidades reais de um determinado território, isto funciona um bocadinho melhor. E, portanto, posso dar um exemplo. Nós temos aqui só neste mandato, temos um conjunto de intervenções específicas sobre os Açores e específicas acerca de argumentos e questões muito especiais, desde o impacto do furacão Lourenço, ao Porto Espacial de Santa Maria, as obras na Lagoa do Fogo, a situação que houve no Teatro Miquelense, foram todos objetos da intervenção dos nossos deputados. O mesmo não se pode dizer de outras forças políticas que se diluem nas próprias famílias. E deixe-me agora, então, já que estamos a falar disso e talvez prevenindo uma sua pergunta, a pergunta que me fez ia neste sentido. É importante ter uma representação que se origina no próprio local. Nós julgamos que não é fundamental. Que é... Porque o lugar também não é elegível. Pois não, a não ser que aconteça algo de totalmente imprevisto. Agora, isto afeta de algum modo a representatividade? Não. O que afeta a representatividade é a capacidade de trabalho e a organização deste trabalho. E por isso, mas eu queria fazer notar uma contradição entre a prática e a prática de cá e a prática de lá, como nós dizemos, não é? Isto é, aqui nos Açores ouve-se levantar esta questão da importância de ter, por exemplo, um círculo eleitoral para os Açores. Mas depois, na realidade, o que é que acontece? Que as próprias famílias políticas, e para dar o nome às coisas, o PS, o PSD e o CDS, lá em Bruxelas, quando o PCP levanta, quando a CDU levanta através de uma proposta concreta a possibilidade de devolver a Portugal a representação que perdeu-se. Como sabe, Portugal perdeu 4 deputados quando houve os alargamentos, não é? O PCP apresentou uma proposta para devolver esta representação a Portugal e também para se opor à criação das chamadas listas transnacionais que vão roubar lugar às representações dos países e, naturalmente, Portugal será aí mais afetado do que países grandes como a França ou a Alemanha e, portanto, perderemos ulteriormente a representatividade. Neste momento, o CDS, PDS e PS votam contra esta proposta. Então, o que é que ficamos? Querem mais representatividade, mais deputados e, eventualmente, deputado para um círculo açoriano? Ou, afinal, isso não é assim tão importante, já que, no momento da decisão, alinham-se com as suas famílias políticas e votam segundo as ordens da Alemanha e da França. Falando agora mais especificamente aqui dos Açores, os fundos comunitários, no entender da CDU, estão a ser bem aproveitados aqui na região? Naturalmente, não se pode generalizar. A CDU é uma força séria e, portanto, reconhece que uma parte destes fundos serão bem aproveitados e são necessários. O que nos preocupa muito, para além da utilização destes fundos, que naturalmente no seu conjunto não vai na direção que, a nosso ver, era precisa, e é a direção, nomeadamente, do reforço da economia regional, um reforço também nos transportes. Também digamos que há, por parte da região, uma espécie de fuga para a frente em muitas áreas. Dou o exemplo das áreas marítimas protegidas. Isto será um mau aproveitamento, não é? A concretizarem-se os projetos que nem sequer a União Europeia impõe. Mas a questão fundamental para o futuro, para além do passado, o passado é sempre muito importante para analisarmos o presente e tomarmos esclarecidamente as nossas decisões. Mas o que se prevê no futuro, e é um futuro a brevíssimo prazo desta vez, é uma diminuição fundamental destes fundos. E estes fundos, que nem sequer foram nunca fundos, digamos, virados para uma efetiva melhoria, foram fundos de compensação. E isto é algo que as pessoas têm que
começar a interiorizar, e este debate felizmente está começando a ser muito vivo numa multiplicidade de países, porque não é só Portugal, naturalmente, que é afetado por estas decisões políticas. Temos que imaginar que estes fundos nunca compensaram realmente a perda, por exemplo, na produção, mas não só, que se verificou. E nós agora já estamos em condições de ter números que nos permitem ver que estes fundos não ultrapassam apenas de pouco a metade das perdas estimáveis. Perdas estimáveis em quê? Perguntaria. Por exemplo, no fato que com a desindustrialização crescente, Portugal e os Açores também, naturalmente nos Açores isto é mais verdade no que diz respeito à agricultura e às pescas, mas também naquela indústria de transformação que nós tínhamos e numa multiplicidade de pequenas e médias realidades industriais que foram fechando sucessivamente. A Sinaga talvez seja o exemplo mais representativo, mas há outros. Dizia, o fato de termos abandonado as atividades produtivas tornou-nos dependentes. E então, se somarmos os custos das nossas importações que se tornam necessárias para a sobrevivência aos custos dos juros pagos nas dívidas, nós obtemos valores muito superiores aos valores dos fundos. E, portanto, estes fundos são, mais uma vez, algo que aparece como sendo muito bom, muito favorável ao desenvolvimento, na realidade acaba por não compensar sequer as perdas que as decisões da União Europeia induziram nas diferentes economias. E qual é, no seu entender, a área em que a União Europeia devia prestar uma maior atenção aos Açores? Portanto, aquela área onde os Açores não deveriam nunca perder fundos, mesmo nestas sucessivas revisões? Se me permite, são três áreas. Transportes, em primeiro lugar, porque os transportes são transversais a toda a nossa economia. Uns transportes para os quais nós há muito tempo advogamos a criação de um POSEI específico, porque nós seremos sempre 9 ilhas ultraperiféricas, isso não se alterará e, portanto, é preciso considerar que as soluções de transporte têm que ser soluções com caráter de permanência. E não sei, evidentemente, nós todos estamos a ver como tudo isso está a ser completamente descurado e, pelo contrário, as decisões vão num sentido contrário às necessidades reais. Portanto, eu responderia sempre transportes em primeiro lugar, mas também agricultura e também pesca, porque são estas as áreas de excelências que os Açores podem desenvolver. É onde se acumulou um saber, é onde se acumulou uma experiência e uma capacidade produtiva que também custou muito a quem investiu e que se está completamente a perder. E, portanto, há uma marginalização total que leva depois a toda uma série de perversões económicas, sociais. Por outro lado, e isto é uma exigência também aqui, existe hoje a possibilidade de um processo de reconstrução industrial, mas claro que é de uma indústria moderna, com uma incorporação tecnológica e científica que poderia ser a grande alavanca do nosso desenvolvimento, mas nós vemos que tudo está predisposto para que esta oportunidade seja negada tanto aos Açores como ao Portugal, como a outros países periféricos e que seja concentrada, como sempre, entre a Alemanha, a França, enfim, o grupo dos grandes países que dominam. E, portanto, se o projeto avançar, Portugal e os Açores estão destinados a fornecer sol, praia e serviços ao turismo. Que é muito por exemplo, animador. Nesta área dos transportes que há pouco falava, por exemplo, o transporte aéreo deveria ser financiado pela União Europeia, nomeadamente as obrigações de serviço público para as ilhas sem rotas liberalizadas. Sem chegar-se a falar em financiamento direto, a União Europeia poderia, pelo menos, e deveria permitir que os Estados se ocupassem disso. Agora, como sabe, há uma espécie de mantra da livre concorrência que impede injetar sequer um euro em companhias de bandeira ou
em companhias regionais. E daí nós temos enormes problemas, porque mesmo tendo disponibilidade, não conseguimos investi-la nestes setores. Entretanto, não há limite para o investimento possível no privado e vemos que isto é uma tendência crescente, não é? Isto é algo que nos preocupa muito. Evidentemente, todas as intervenções possíveis para fortalecer a possibilidade de um transporte que não é só um transporte aéreo. Quando nós falamos de um POSEI transporte, estamos sempre a imaginar uma solução integrada, porque o transporte aéreo é naturalmente fundamental, mas também fundamental é o transporte marítimo e as próprias modalidades do transporte terrestre. E nisso tem uma grande importância também a dimensão de tutela do ambiente, que nas nossas ilhas é particularmente sensível. Isso não pode ser descurado. Nós vemos circular nas nossas águas e utilizar os nossos portos enormes navios de turismo que não trazem benefício à nossa economia, pelo contrário, são capazes de trazer prejuízos, sobretudo em termos ambientais, e ao mesmo tempo nós não temos a possibilidade, pelas restrições impostas pela União Europeia, de financiar um outro tipo de transporte que seria muito mais compatível e que é muito mais urgente e que é necessário às populações e aos produtores das nossas ilhas. E, relativamente também a um tema que preocupa regiões como os Açores, que é o da desertificação, principalmente das ilhas mais pequenas. Esta era uma preocupação em que a União Europeia também deveria intervir. E a minha resposta é que a União Europeia está a intervir e que esta desertificação não é um acaso. Esta desertificação é, por exemplo, uma das consequências das políticas de centralização financeira que a União Europeia está a desenvolver. Porque, naturalmente, não vale a pena falar em crise de natalidade e problemas ligados à preguiça reprodutiva das pessoas quando não se dão condições às pessoas para trabalhar e viver. Portanto, nós podemos chorar sobre a desertificação, mas esta desertificação tem origem, tem uma explicação óbvia, e se nós continuarmos nesta trajetória de concentração de capitais, de riqueza, de possibilidade de produção em alguns lugares e não outros, o que iremos sempre obter são ilhas que serão sim, talvez as praias da Europa, onde as pessoas só porão os pés para tomarem um banho, para dar um passeio, e a população faz o quê? Quer dizer, há um limite máximo de população que também pode ser emprego nestes serviços, não é? Se o nosso panorama económico é este, como pretende fixar população nestas ilhas? As pessoas, tal como das ilhas pequenas, são forçadas a emigrarem, digamos, para ilhas maiores, tal como dos Açores. Nós assistimos à saída dos nossos jovens, não só para o continente português, mas muitas vezes para os estrangeiros, também à escala nacional. Nós observamos que os nossos jovens mais qualificados saem para fora para encontrar aquelas possibilidades de vida digna que aqui não têm, e, portanto, este é sempre o mesmo fenómeno que nós vemos criar-se a escalas diferentes, mas sempre no mesmo sentido, sempre no sentido de se desertificar o que é periférico, o que é de pequena dimensão. E porquê? Porque o mercado assim o exige, não é? Nós vivemos numa ditadura dos mercados, que é uma ditadura consentida, naturalmente, porque o mercado pode ser regulado. E esta luta pela regulação dos mercados é a nossa luta principal. E, falando agora de um aspecto político mais geral, as eleições europeias costumam, principalmente as últimas, e estas, há uma particular preocupação nesse sentido, serem marcadas por algum radicalismo político e por discursos populistas, uma vez que os eleitores não estão a votar para órgãos de poder do seu país e, portanto, às vezes há uma tendência de ter um voto mais radical porque sente-se que não vai ter consequências tão diretas como teria se fossem eleições nacionais. Como é que, no entender da CDU, se pode travar este fenómeno nas eleições europeias? Isto é uma preocupação real já para estas eleições deste ano?
Esta preocupação existe sempre, mas vamos lá ver. Suponho que a sua pergunta tenha a ver com uma enorme preocupação com o avanço da extrema-direita, não é? Porque, segundo outros comentadores, nós próprios seríamos uma destas forças radicais, não é? E até há um discurso de Carlos Moedas que enfim, é lamentável que tenta exatamente aproximar as posições do PCP, do Bloco de Esquerda, a posição da extrema-direita. Diria que é lamentável em vários sentidos, mas não quero perder tempo com isso. O fantasma da extrema-direita é um fantasma e uma realidade. Digamos, há uma extrema-direita que nós vemos em constante evolução, em constante crescimento, e as minhas raízes, como sabe, são italianas, portanto observo também com natural atenção a política italiana, e a Itália é um destes casos em que a extrema-direita chegou ao poder. E o que é que se alterou? Absolutamente nada. A extrema-direita não é senão uma forma mais espetacular e mais populista, não é? De defesa daqueles mesmos ideais que são os ideais de fundo ideais é uma palavra grande, que são os projetos de fundo da União Europeia. E, portanto, nenhuma destas forças se oporá àquilo que é o pecado original da União Europeia, que é esta vontade de completa predominância da estrutura económica capitalista, de uma estrutura que induz uma dinâmica ultraliberal, uma dinâmica militarista também, porque isto é um aspecto muito importante nestas eleições. Eu espero que tenhamos ainda tempo de falar essa questão disso. Que fala-se muito agora na necessidade de aumentar o investimento em defesa face ao risco de uma nova guerra na Europa. Ela já existe, está concentrada ainda no leste europeu, mas, e portanto, a CDU, que posição tem relativa? Isto é o investimento na defesa devia ser uma prioridade, como alguns países não, defendem? a prioridade é o desarmamento, mas isso penso que os cidadãos em peso poderão ver isto e, aliás, é uma posição muito bem representada de múltiplos quadrantes políticos. Agora, permita-me, esta situação de guerra não é nova. Esta situação de guerra é uma situação de guerra permanente que é fomentada pela própria União Europeia. Nós assistimos a um período em que, efetivamente, depois da Conferência de Helsínquia, o panorama mundial pareceu melhorar e depois vimos que a própria União Europeia é uma das instâncias que fomentaram a retoma desta agressividade mútua. E, portanto, desde a Jugoslávia, a Síria, não há quadrante bélico em que a União Europeia não tenha tido uma intervenção. A questão da Ucrânia, por exemplo, nós desde 2014 e 2015, fundamentalmente, quando os efeitos começaram a fazer-se notar, que chamamos a atenção por uma guerra que já estava a decorrer. A guerra não começou agora. A guerra começou com um golpe de Estado que foi protagonizado de maneira encapotada pela própria União Europeia. Portanto, a União Europeia está alinhada com a NATO, naturalmente, a criar sucessivas confrontações que, do nosso ponto de vista, é uma loucura e é uma vergonha. Portanto, somos completamente contrários. A Rússia é ou não uma ameaça para, digamos assim, a paz na Europa, no entender da CDU? Muito dificilmente o seria. Repare que a Rússia tem, apesar de ter um grande poderio militar, tem um investimento militar infinitamente inferior ao próprio investimento da União Europeia, mas, sobretudo, não tem interesse para além de uma área muito próxima, não é? Aquela área em que justamente foram concentradas provocações contínuas. Portanto, a Rússia não é uma ameaça, não há ameaças senão estas que estamos neste momento e que são ameaças de escalada, quer dizer, chega-se a um momento em que já não há controle, não é? E nós estamos muito próximos deste momento. Não é pela via da militarização, não é pela criação de um exército europeu. Agora, imagine,
já na União Europeia há, e ainda bem que há, não é? Tantas diferenças de opinião entre os diferentes países, não só em relação à Rússia, mas, por exemplo, em relação à Palestina, não é? A esta terrível situação que a Palestina está a viver. Há tanta incapacidade de encontrar, pelo diálogo, uma expressão comum, e este exército europeu, representaria quem? Qual é a União Europeia que decide como deveria ser empregue esta força militar? Naturalmente, teríamos sempre a prevalecer a opinião, ou, digamos, as diretrizes de quem já agora comanda na União Europeia. E não é certamente Portugal. Veja lá, neste momento, as declarações de Macron que são imperdoáveis, mas que ameaçam ou preconizam um envolvimento direto dos cidadãos da Europa na frente de guerra. Bom, isto naturalmente, e eu suponho que as populações da Europa não aceitarão e não mandarão os seus filhos para a frente, não é? Acho que isto é uma batalha que tem que ser feita. Mas tudo o que é conceder espaço à indústria do armamento, porque é ela que está na base destas, e não só, mas também é essa que está na base destas escolhas, são escolhas completamente suicidas ou não, digamos, a carne de canhão não vem certamente dos mesmos lugares em que se encontram quem com estas escolhas beneficia, e é sempre alguém que beneficia. Caminhando para o fim da entrevista, a União Europeia, e na sequência desta questão que estávamos a abordar, ainda é um projeto solidário? Ocorre neste momento o risco de se desagregar face a essas situações de ameaças de guerra, um certo nacionalismo emergente em vários países? A União Europeia corre o risco de se desagregar? A União Europeia nunca foi um projeto de verdadeira agregação. Portanto, aqui caia bem aquele dito popular: o que nasce torto, tardo, nunca se endireita, não é? Está na própria origem da União Europeia uma vontade precisa. A União Europeia é instrumental a um projeto económico. Aquele conjunto de valores que são propagandeados são desmentidos pelos fatos. Os cidadãos da União Europeia nunca votaram, nunca se expressaram. Foi um projeto imposto do alto e imposto por determinados setores. Frente a isto, é evidente que não se pode tapar o sol com uma peneira. Frente a isto, é evidente que as populações que sentem na pele os efeitos deste projeto e da sua aceleração, e estamos sem dúvida numa fase de aceleração, é evidente que se expressarão de várias formas contra isso. Agora, que as formas escolhidas para se expressar possam ser formas perigosas e formas que não levarão a um caminho melhor, mas sim a um perigo, isto sim, está de facto no nosso horizonte. Há um nacionalismo bacoco, por exemplo, que é emergente, mas é o que nós antes dizíamos acerca da extrema-direita. A extrema-direita é o fruto natural desta situação. A extrema-direita alimenta-se exatamente deste descontentamento, mas nunca põe o dedo na raiz real dos problemas. E, portanto, é esta sinergia de interação entre um projeto que em si é um projeto que não tem na sua raiz a melhoria da vida das pessoas, bem pelo contrário, e os efeitos perversos que provoca, juntamente com a capacidade de manipulação que é crescente por parte de certas formações políticas, isso pode dar um panorama verdadeiramente explosivo e pode levar à desagregação, claro. Para concluir, que mensagem final, agora muito rapidamente, quer deixar aos eleitores para contrariar a abstenção que costuma ser muito elevada nestas eleições europeias? A mensagem é sempre a mesma. Abster-se não é uma maneira de expressar o próprio protesto e o próprio descontentamento, assim como não é
escolher forças políticas que vivem desta situação e que naturalmente terão só a ganhar com o piorar das condições de vida. É preciso, como sempre, não se resignar, é preciso, como sempre, abrir os olhos e observar a realidade para além daquilo que nos é dito que a realidade é, e repare que isto nos é dito de mil e umas maneiras. Mas muito simplesmente, se nós considerássemos a nossa vida melhorou ou piorou desde que a União Europeia existe e se reforça e, digamos, há 20 anos para cá tornou-se de facto o centro das decisões. Eu tenho para os meus filhos um panorama pior ou melhor daquilo que os meus pais teriam para mim? Faça estas perguntas, a realidade suponho que tenha força suficiente para abrir os olhos das pessoas. Agora, não é ficando fechados em casa que as coisas melhoram. Isto é verdade tanto em eleições da União Europeia como em eleições autárquicas. Só a participação esclarecida e a participação útil pode alterar as coisas. Vamos concluir aqui. Muito obrigado. Esta foi a entrevista com Cátia Benedetti, candidata da CDU pelos Açores nas eleições para o Parlamento Europeu do próximo dia 9 de junho.